Olá, vou falar para você, para mim que está em Atos, capítulo 15, versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou a Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. O que eu quero te dizer é que o que acontece hoje entre os irmãos, os que se dizem cristãos, pessoas doutorado em letras, advogados, psicólogos, que arrastam multidões, vão aos seus cultos no domingo com 2.000 pessoas assistindo, agredir com palavras verbais ao outro, e o outro, porque se acha, sei lá o que ele acha, começa a expor a vida do outro pastor. E o diabo ele dá risada, porque ele está conseguindo o que ele quer, que é trazer o escândalo. Quando Paulo e Barnabé se separaram, porque não havia consenso, cada um foi para um lado, porque os dois tinham o mesmo propósito: ganhar almas para o reino de Deus, anunciar as boas novas. Não houve contenda, não houve hostilidade, não houve amargura, não houve ódio entre eles. Tanto que no final da vida de Paulo encarcerado, mandou chamar Marcos. Ou seja, não havia contenda. Cada um tinha um pensamento para onde ir naquele momento e com quem ir. Paulo não queria Marcos porque Marcos tinha um abandonado na primeira missão. Ninguém sabe se foi por enfermidade ou medo da obra missionária. Não interessa. Cada um faça a sua parte. Mas você se envolver com as coisas do mundo dá nisso. Você vê dono de rede de televisão com uma grande estrutura de rádio comunicação, começa a deferir contra ex-membros, que hoje tem igrejas também, e aqueles ex-membros começam a deferir também contra e ficam envergonhando o evangelho. Estou falando dos grandes, os que supostamente poderiam ser grandes líderes, para chegar aos pequenos. Nas igrejas pequenas, a irmã não vai orar no ciclo de oração porque não gosta daquela irmã. O irmão não procura saber como está o ex-pastor. Ou se o ex-pastor chega na igreja, não é recebido com honra. Afinal, ele dirigiu o rebanho. Ele tinha que ser acolhido com amor. Pelo contrário,
tratado com desprezo. Que reino de Deus esse povo está querendo? Eu não vou entrar nem em mérito de política. As coisas de Deus é para Deus. Não há como você querer falar de Deus, ter moral para falar da palavra de Deus quando você vai contra o seu irmão, o mesmo também que quer ganhar almas para o reino de Deus. Está na hora de todos os irmãos nas igrejas começar a refletir sobre isso, sobre o amor de Cristo entre eles. Os discípulos, eles tinham uma insegurança, sempre ali um querendo ser maior do que o outro no reino do Senhor. Eles tinham as suas fraquezas, mas quando eles receberam o Espírito Santo, acabou tudo. Porque Judas foi tirado. A raiz do mal entre eles foi tirada. Ontem o que eu vi foi um absurdo. A pessoa já está errada em se envolver demais com a política. Jesus nunca levantou uma bandeira sociopolítica. Se você tem uma missão de ganhar almas para o Senhor, vá fazer o ID. Porque tudo neste mundo é passageiro. Hoje estão brigando, e eu acho louvável até as pessoas que estão na política brigar por um país melhor. Mas a questão não é só esse país que está sendo assolado, o mundo inteiro está sendo assolado pelo mal. É hora dos evangélicos orar para que o Senhor tenha misericórdia na sua vinda. Não é só o nosso país que está assolado por pessoas malignas, corruptas, pessoas que não têm afeição natural pela família, pessoas que querem mudar a língua, o gênero, querem enfiar goela abaixo as coisas de Satanás. Não é só aqui não, é no mundo inteiro. Nós estamos chegando ao fim. E nós vemos irmãos que se diz evangélico, que tem 30 milhões, 20 milhões de cristãos na sua igreja, atacando o teu irmão pela rede. Essa não foi a proposta de Jesus para ninguém. A proposta de Jesus foi: ide, pregai o evangelho, curar enfermo e expulsar demônio. Sem palhaçada, sem meninice, sem ficar pedindo 30%. Irmão, você não é obrigado a dar dinheiro para a igreja. 30% do que você ganha, dê com amor, ou se você fizer um voto a Deus. Se você estiver desempregado, falou: Senhor, se o Senhor abrir a porta, uma porta de emprego, eu darei 10% do que eu ganhar para a tua obra. E quando você der, dê com amor, sem olhar. Ou então, faça o ID do Senhor, ajude o teu próximo, aquele que está necessitado, o teu vizinho, até o teu irmão doméstico da fé, da mesma igreja, que está passando fome e não tem ninguém que ajude. O próprio Jesus disse: fazendo a um pequenininho, está fazendo a mim. Igrejas luxuosas com gastos milionários, pastores com aviões,
de 40 milhões, com fazendas, com iates, com casas de 10 milhões, e os irmãozinhos na periferia, nos morros, perecendo. Porque são ovelhas, não conhecem as Escrituras. O povo perece por não conhecer a verdade, e às vezes com fé eles dão o que eles até não têm. Mas quem está roubando a casa do Senhor irá pagar. Então, dê o dízimo à casa do Senhor, se você achar que deve. Não porque o pastor vai nas Escrituras e faz um psicológico. O próprio Deus fala em Zacarias, não por força e nem por violência. Deus não vai te amaldiçoar não, se você não der o dízimo. Porque aí é um voto seu com Deus, não é com o pastor. E vocês que se dizem evangélicos, toma vergonha na cara. Para de ficar aí se agredindo. Um agride, o outro se mostra que é ser santo, mostra o podre do outro, e nisso quem ganha é Satanás. Toma vergonha na cara os dois e faça como Paulo e Barnabé vão fazer o ide do Senhor. Todos dois estão errados. Jesus não veio para isso. Vocês são mau exemplo, são vergonha na obra de Deus.